Bora que nesse vídeo eu vou te ensinar direitinho como é que você faz para ajustar o seu ISO. A gente vai fechar os primeiros ajustes que você precisa para começar a dominar sua câmera e melhorar suas fotos. Então já começa aí, já se prepara para anotar. Bora para a vinheta. Vamos unidos aqui quem faz é o mal. Sejam muito bem-vindos a esse é o canal Fotografia Sem Câmera. Então se você tá caindo de paraquedas aqui no canal, esse é o seu primeiro vídeo que você tá assistindo e você tá aprendendo fotografia, eu te recomendo fortemente a dar uma olhadinha também nos vídeos que eu gravei sobre diafragma e velocidade. Então eu vou deixar eles aqui embaixo, no comentário fixado, e aí logo depois que você terminar de assistir esse vídeo, você já pode assistir eles, beleza? Então para começar, vamos visualizar o que é o ajuste do ISO na nossa câmera. Então, o sensor da câmera é a peça, é o componente que ajuda a câmera a perceber, a captar a luz que tem no ambiente. Dependendo do ajuste que a gente faz nele, ele vai ser mais sensível ou menos sensível à luz do ambiente. Então, se você usar valores maiores, esse sensor será mais sensível à luz. Se você usar valores menores, ele vai ser menos sensível à luz. Tá, mas como isso funciona na prática? Pensando assim, parece ser uma coisa bem simples. Se a gente tem um ambiente ensolarado, com bastante luz, a gente pode manter esse valor de ISO um pouquinho mais baixo ali no 100, no 200, porque como a gente já tem muita luz no ambiente, a gente não precisa que o sensor seja tão sensível a essa luz. E aí se a gente tem um ambiente mais escuro, a gente tem pouca luz, a gente precisa aumentar a sensibilidade do sensor para poder ele captar ali aquela pouca luz, ele captar o máximo possível dela. Para ISOs altos, a gente pode usar valores como 800, 1600, tem câmeras que chegam até 120 mil de ISO. A verdade é que essa não é a melhor forma de pensar quando a gente vai usar o ISO. Você precisa ver o ISO como um ajuste de emergência na sua câmera, principalmente porque ele traz uma característica bem marcante na sua imagem, o ruído. O ruído ele está diretamente ligado ao quanto você força o sensor da câmera a captar a luz. E aí quando você usa valores muito altos, você acaba exigindo muito desse equipamento e aí vem essa consequência. Lembrando que a característica do ruído não é só a granulação da imagem. Você pode ter manchas, você pode ter a perda de nitidez, você pode ter a presença de uma textura meio quadriculada na imagem e outras coisas. Então é por isso que você tem que analisar bem a sua foto, tem que analisar bem a situação que você está e tentar ver se não tem um jeito melhor de conseguir mais luz na sua foto. Tá, mas como que eu posso fazer recorrer melhor sem logo aumentar o ISO de uma vez? É aí que a gente vai aprender uma coisa chamada regra de compensação. Regra de compensação é um padrão de pensamento que a gente tem que ter na hora que a gente vai ajustar a nossa câmera. Bora que eu vou te ensinar do jeito que eu aprendi. Então, quando você se deparar com uma situação que você quer fotografar, a primeira coisa que você tem que pensar é no objetivo da sua foto. E aí, por exemplo, se for uma paisagem e você quer valorizar bastante ela, a gente já sabe que a gente precisa ajustar o diafragma. Aí a gente vai usar bastante o diafragma, vai deixar ele bem fechado para poder valorizar bastante, dar bastante nitidez àquela nossa paisagem. Mas se o nosso objetivo for algo em movimento, um objeto, um carro ou uma pessoa correndo, a gente precisa trabalhar com velocidade. E aí a gente vai usar a velocidade um pouquinho mais alta para poder não ter uma imagem borrada e pegar aquele objeto em movimento. Então quando você começa pensando no seu objetivo, você já sabe o primeiro ajuste que você vai ter que usar na sua câmera. Se você ficou meio perdido aí sobre diafragma e velocidade, te recomendo a voltar nos meus outros vídeos, onde eu ensino esses ajustes primeiro, antes de continuar assistindo esse daqui. Porque para entender a compensação, a gente precisa dominar os dois ajustes anteriores. Então, depois que a gente escolheu o nosso primeiro ajuste, que tem a ver com o nosso objetivo, a gente vai escolher o ajuste de compensação. Por quê? Porque logo depois que você escolhe o primeiro ajuste do objetivo, você vai ver que às vezes a luz, a exposição da foto, ela ficou meio bagunçada. Ou às vezes ficou mais claro, ou às vezes ficou mais escuro. Por exemplo, se você usou a velocidade para poder capturar um objeto em movimento e a imagem acabou ficando um pouco escura, você vai abrir o diafragma para poder melhorar essa exposição, deixar ela um pouco mais clara. E o outro, se você usou o diafragma como primeiro ajuste para poder valorizar ali aquele ambiente que você está fotografando, fechou ele bastante e a imagem acabou ficando um pouco escura, você vai usar uma velocidade um pouco mais lenta para poder dar tempo da luz entrar na máquina, para poder ajustar um pouquinho aquela exposição. Até porque uma paisagem, ela não se mexe, né? O que tem de principal nela não se mexe. Então você consegue trabalhar com uma velocidade um pouquinho mais baixa. Putz, Marlon, mas eu tenho a seguinte situação.
eu tenho um lugar escuro com um objeto em movimento. E aí eu aumentei aquela velocidade como forma de pegar aquele objeto em movimento legal, abrir o diafragma para poder compensar aí o ambiente não ficar tão escuro, mas mesmo assim eu não consegui ter uma exposição legal. Ficou tudo ainda um pouco escuro. É aí que você precisa recorrer ao ISO, como um ajuste de emergência se a compensação ainda assim não der certo. E aí você vai aumentando gradativamente o seu ISO até você conseguir um resultado bacana. E aí, pareceu complicado? Fotografia é assim, cara, você tem que praticar bastante, você tem que se colocar em ambientes diferentes, em situações diversas, para você ir ali aprendendo, ajustando a sua câmera cada vez mais rápido. É simples, depois de um tempo você nem vai mais pensar para ajustar a sua câmera, é como andar de bicicleta. Gostou do vídeo? Consegui te ajudar? Comenta aí se você conseguiu aprender direitinho a usar o ISO. Comenta se você gostou, eu espero muito que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo. Assiste os outros lá de diafragma e velocidade. Aí já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like que eu vou estar dando mais dicas de fotografia e tem muita coisa que eu tô separando para gravar. Valeu, abraço, tchau, tchau.